bem alguma coisa, ainda aproveitando uma parte do que o André falou, que há 20 anos mais, né, eu li um artigo, num livro de um grande jurista brasileiro chamado Assis Toledo. Parece que ele foi profético, ele dizia assim: hoje as pessoas estão usando meios de proteção, cercas eletrificadas, cães. Então, a gente passa nas principais ruas do Cambuí, hoje a gente vê, as guaritas foram recuadas, com vidro à prova de bala, cerca eletrificada. Então, está faltando essa consciência também para o povo, né? Para o povo, essa aproximação. A gente ouve um monte de conselhos, né? Quando for entrar no prédio, não, preste atenção. Aí o cidadão foi assaltado, ele fala: parei na porta do prédio, o que me assaltou se materializou ao meu lado. Então, eu não estava prestando atenção no próximo, no semelhante, ele não estava prestando atenção. Então, eu acho que falta isso, e a crise mesmo, a meu ver, está nessa parte do aspecto do controle informal, né? Família, escola, né? Clube social, né? Porque quando o controle informal não consegue, passa para o controle formal, que é polícia, Ministério Público, juizado criminal, cadeia. Então, mas por que será, eu pergunto para vocês três, por que será que o controle informal já não mais consegue não só controlar, mas educar? Né? Constata-se, por exemplo, crise da autoridade na família. Né? É um exemplo para dar. Mas por que o controle informal não mais consegue fazer tal função sua, né? Que não é só controlar, mas é também educar, é formar? Bom, isso é uma pergunta, eu acho que bastante difícil, não é a nossa pretensão, talvez, de respondê-la aqui. Mas eu acho que como um indício ou uma sugestão de um caminho, me parece que aí nós certamente vamos ali resvelar na questão da intolerância e tudo mais. Eu acho que um dos problemas fundamentais que nós vivemos hoje é que, de fato, esse controle que deve ser, ou sempre foi tradicionalmente exercido por algumas instituições, por exemplo, como a família, etc., o que nós temos hoje é um tipo de sociedade na qual um controle muito precioso de algumas informações fundamentais, né, que existia em gerações passadas, ele já não existe mais. Quer dizer, hoje em dia, né, há uma certa exposição em termos de informação, de questões, né, fundamentais, seja do ponto de vista pessoal, político, etc. E isso, de fato, dificulta a formação ou a constituição um pouco, né, desses, digamos, né, princípios mais fundamentais, etc. Eu acho que nesse aspecto, né, é claro que é um problema, né, que, como mesmo disse o Silvio, eu acho que envolve todos nós, né, todo mundo, não são somente, né, quer dizer, não se trata somente também de culpabilizar ou responsabilizar, né, talvez essas instituições, mas ver como, né, todas elas fazem parte de um processo um pouco mais amplo de mudança, de transformação social, né, e que de fato desemboca um pouco nesse mundo onde, né, muitas vezes essa sensação um pouco, né, de perdas de algumas referências, né, fundamentais, etc., acaba se substancializando de uma maneira muito forte, né? Eu vejo um pouco por aí, né, nessa... Eu também percebo que, vamos dizer assim, nos últimos 30 anos veio se acentuando cada vez mais uma cultura, né, contrário ao que a gente fala da cultura da paz, da cultura da vida, mas uma cultura da morte e com todos os seus mecanismos. E também fomos percebendo isso no Brasil e no mundo, acho que com todas as consequências da modernidade, da pós-modernidade, valores que a gente percebe que hoje não estão mais centrados na pessoa humana, na vida da comunidade, mas na redução do econômico. Se a gente for pegar uma pirâmide, né, dos valores, a gente vai ver que hoje o que prevalece é essa grande busca do dinheiro, da sede do lucro, do enriquecimento, né, formas de materialismo exacerbadas mesmo. As pessoas vivem em função do consumo. A gente vê uma cidade como a nossa, o número de shopping centers, né, que existem, esse desejo de um consumismo, do ter dinheiro, a cultura do ter, e grandes parcelas da população que não têm acesso ao consumo, quer dizer, questões da desigualdade social, de uma estrutura de classes que ainda se mantém muito iníqua. Mesmo a questão do poder, eu acho que é uma forma de uma busca do poder, de status, formas individualistas no interior da sociedade. Então, eu vejo que um conjunto de valores
que acabam propiciando mais situações as mais diversas de morte e com situações acentuadas nesse sentido. A perda do valor da vida em vários aspectos. Não vivemos uma cultura em que a pessoa humana, a comunhão humana tem a sua, né, prevalência. Se me permite, eu acho que foi muito feliz a sua colocação, eu acho que isso nos faz refletir um pouco, né? Eu acho que quando nós analisamos nos últimos tempos, quer dizer, quando a gente fala dessa ideia de uma perda de certos valores e tudo mais, quer dizer, é pensar que há tempos atrás, determinadas instituições, por exemplo, a própria igreja, ela oferecia um certo discurso que era, digamos, compartilhado por um conjunto da sociedade e que estabelecia, portanto, né, esses princípios morais, determinadas regras e que eram, de fato, digamos, vivenciadas pelas pessoas dessa forma. Eu acho que com essas transformações sociais mais recentes, evidentemente já não se tem mais essa possibilidade hoje em dia de ter né, hoje em dia nós não temos mais isso, né, digamos uma espécie de uma moralidade, uma regra que seja de certa forma aceita por todos, e nesse sentido há uma grande ênfase na questão do indivíduo e da individualidade, dessa ideia de que, olha, né, perdemos de certa maneira uma coisa que é fundamental e que é digamos, aquele que sustenta uma sociedade, que é exatamente essa interdição, a regra, quer dizer, né, nesse sentido. E aí, cada vez mais, nós temos, né, pessoas, indivíduos que simplesmente, né, não estão mais ali levando as suas ações guiados, né, nesse sentido. E aí, é claro que, né, é isso, eu sou agora, não sou mais cidadão, eu sou só consumidor, né, consumidor nesse sentido. Eu tenho, eu posso, né. Sim. Nós vamos fazer um intervalo e antes, porém, quero aqui mostrar o texto base da campanha da Fraternidade, que tem na capa o cartaz da campanha, e o cartaz foi feito por alunos do Centro de Linguagem e Comunicação aqui da PUC Campinas, né? Já há alguns anos, mais de 15 anos, que os alunos da PUC têm concorrido aos cartazes da campanha da Fraternidade e têm vencido o concurso. Então, mais uma vez, é um produto aqui da nossa universidade. Voltamos já. Muito bem, estamos retomando o programa Campinas, os desafios da metrópole, hoje com o tema Fraternidade e Segurança Pública e com a presença do professor Silvio Arthur, do padre Cláudio Menegazi e do professor André Pires. Nós estávamos exatamente falando as causas que levam ao chamado controle informal a não controlar educacionalmente as situações que vão gerando a insegurança. Então, professor Silvio Arthur, por que, na verdade, essa situação do controle informal, não conseguir fazer o controle ou não conseguir fazer propriamente a educação, e a sua relação com a produção de crimes, né, se é que há relação? Eu acredito que haja muita relação entre o descontrole, digamos, né, informal e o índice de criminalidade, né? Vou usar uma frase muito antiga, mas atual, que a família é a célula máter da sociedade, né? É ali que se ensina aos filhos o que se pode fazer, o que não se pode fazer, né? E há um dado que foi abordado pelo padre Cláudio, que eu acho muito interessante que seja colocado agora, que é essa ânsia de ter, né? Essa ânsia de posse, né? Hoje a estatística mostra que o grande número de crimes é crimes contra o patrimônio. E por incrível que pareça não são grandes crimes, exceto evidentemente que quando há roubo a banco e tal. É o crime de rua. Eu trabalhei 25 anos, atuei como defensor público criminal e defendia a pessoa que furtava um relógio, um par de tênis, furto de supermercado, que leva lá margarina, alguma coisa, né? Então, passa para a segunda fase, para o controle formal. Mas a pessoa não teve educação. O controle formal, segundo a finalidade da pena, proposta, por exemplo, por Jeremy Bentham,
teria que ter um sentido reeducativo. Mas ele não teve educação.